Veja agora a história do homem que teve a vida salva pelo presidente eleito, na época, um segundo tenente do Exército. O presidente eleito Jair Bolsonaro passou 17 anos da vida no Exército Brasileiro. Eu era atleta das Forças Armadas naquele tempo, de pentatlo militar. Tinha um excelente preparo físico. O amigo dele, Celso Moraes Luiz, foi soldado. Deixou o Exército há mais de 30 anos. As trajetórias dos dois se cruzaram no final da década de 70, durante um treinamento no Rio de Janeiro. Foi quando o Bolsonaro salvou o soldado Celso de um afogamento. Eu caí. E agora? E agora? Aqueles pesos todos que eles conseguiam, eu não consegui. Buf. Eu já participei de vários salvamentos, por coincidência. E sabia o que fazer quando encontrar no fundo. Então, quando encontrei, me atraquei com ele, dava 2,20 metros mais ou menos de profundidade. No começo deste mês, Celso e Jair Bolsonaro estiveram lado a lado outra vez. O motivo é que quase 40 anos depois do episódio, Bolsonaro foi condecorado por bravura. O Domingo Espetacular foi até o Jardim América, na zona norte do Rio, para entender como tudo aconteceu. Celso mora nesta casa, onde guarda muitas recordações do ano que passou como soldado. Ele conta que se alistou por pressão familiar, mas gostou da experiência. O treinamento era um pouco mais rígido, né? Era um pouco mais rígido porque aquele tipo de cara, era os escolhidos. Para poder ir para o Exército, tinha que ter garra. Eu tinha que ter garra para poder ir mesmo naquela época. Mas assim, eu sou militar, eu fui militar. Ele pensou em seguir carreira, mas mudou de ideia depois de um trauma. Eu poderia ter ido mais à frente, mas eu parei, eu travei. Era um final de treinamento do Exército em 1978. O último exercício incluía a transposição em corda dupla, conhecida como falsa baiana. Na parte de baixo da travessia, um grande lago de águas barrentas. Eu fui tentava a parada, mas o meu esgotamento físico já estava bem mesmo, né? Eu não aguentei, soltei a mãe assim. Eu falei assim, alguns soltou, foram nadando e foram. Eu vi, estava prestando atenção ali na lagoa, falei, dá para mim ir, mas eu não sei nadar, mas dá para mim ir. Qualquer coisa eu vou andando, sei lá. Não deu certo. Celso achou que a lagoa dava pé, mas estava enganado. Ele começou a se afogar. Se afundou mesmo? Afundei mesmo. Afundei. Quando eu fui ver, quando eu voltei de novo, eu estava vendo que ele estava sendo carregado debaixo daquela água, não sei como. Nesse momento, o então segundo tenente Bolsonaro entrou em ação. Ele coordenava os treinamentos e reparou que o soldado passava por dificuldades. Eu estava sendo carregado, ele me trouxe até a borda, a beirada mesmo. Eu, graças a Deus, não consegui desmaiar. Não tive desmaio, mas eu estava tão esgotamento, tão mesmo, aí me tiraram aquelas coisas todinhas, fiquei nervoso, agitado. Por isso, quase 40 anos depois, eles se reencontraram numa cerimônia cercada pela tradição militar. Aconteceu no quartel-general do Exército, em Brasília. O presidente eleito recebeu a medalha do Pacificador com Palma das mãos do general Leal Pujol, o chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército. No discurso, Bolsonaro fez questão que Celso estivesse ao lado. Acredito que tenha ficado uns 30 segundos andar, mas para quem passa um sufoco, isso é uma eternidade. No final, relembrando os velhos tempos, um bate continência ao outro. A medalha do Pacificador com Palma foi criada para premiar militares que, em tempos de paz e no exercício da função, se destacaram por suas ações, dedicação ou capacidade profissional. De volta a casa, Celso mostra orgulhoso a medalha que também ganhou na cerimônia e confessa, o quase afogamento foi o trauma que interrompeu a carreira militar dele. O que você sente lembrando desse acontecimento? Hoje está sendo um prazer em falar, aqui sem apavoração. Mas quando eu estava com o novo presidente, que ele começou a narrar o fato,
eu comecei a chorar, ele começou a chorar, o grupamento das pessoas começaram a chorar. Até foi uma coisa bonita, todo mundo começou a chorar. Aí perguntou, você chorou por quê? Eu chorei porque eu senti aquele medo. Hoje em dia eu não suporto, o mar não suporto, de jeito nenhum. Fiquei com um trauma muito grande, tenho um trauma mesmo muito grande. Não entro em piscina, não vou mesmo. Desde que saiu do quartel em 1979, o Celso descobriu um outro talento, o de desenhar. Ele entrou para uma empresa onde desenhava e executava figurinos para escolas de samba aqui do Rio de Janeiro. E depois criou o próprio ateliê. Meu presidente. Na paz, graças a Deus. Como é que tá o seu? Licença. O encontro mais recente com Bolsonaro foi na casa do presidente eleito. O tema da conversa não poderia ser outro. O Celso marcou minha vida de aspirante oficial do Exército Brasileiro. O presidente eleito também nunca se esqueceu daquela tarde. E quando eu vi o Celso, me deu algo dentro de mim, esse cara não sabe nadar, o que é comum, né? Não tem o sol, não sabe nadar. E daí o que acontece? Não sei. Não sei. Eu frouxei o meu coturno, tirei o coturno, né? E frouxei o botão. Quando o Celso chegou no meio, ele caiu dentro d'água. Quando caiu, ele foi igual diz assim, um martelo para dentro da lagoa, né? Eu saltei dentro d'água e já vi o tumulto ali, que o Celso tinha afundado, né? Desci uma vez, não achei, porque água doce, uma lagoa, é completamente escura, você não enxerga nada. Na segunda vez eu dei sorte que peguei o Celso. O presidente eleito lembra que preparo físico e tranquilidade são atitudes fundamentais na hora de um salvamento. Se você descer apavorado para salvamento, você vai ficar junto com o que está precisando de socorro, né? Então, tive essa felicidade de tirar o Celso fora da lagoa. Tanto tempo depois de um acontecimento tão dramático, ficou só a amizade. Você já virou da família, já. Já botou da família. Tá ficando cabelos brancos aqui, né? Ficou bom. Passou rápido esse tempo, né? Passou rápido, mas ficou com lembranças boas. Fala, Celso!